Boa tarde. Aula de português, professora Anaíse Arnaud. Vamos começar? Você conhece o gênero notícia? Vamos saber do que se trata e que tipo de texto é esse. Preste bastante atenção. Este será nosso próximo gênero textual que a gente vai estudar nesse bimestre. Então, é muito importante que você preste bastante atenção em cada detalhe dessa aula. Se for possível, vá anotando o que você achou de interessante, para revisar depois. A notícia. Notícia trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum conhecimento real, vinculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Vamos lá, explicando melhor o que é o gênero notícia. Notícia é um tipo de texto em que a gente está acostumado a ler, a ver, né, e a assistir em vários momentos do nosso dia a dia. Seja o momento que a gente vai assistir um jornal na TV, seja o momento que a gente pega uma revista para ler, né? Seja o momento que a gente entra em alguma rede social e é apresentado alguma informação. É uma notícia, é um assunto atual, algo que está sendo abordado no momento. Então, é um gênero, é um texto que se passa no tempo presente, né? Ou num passado recente, algo que aconteceu recentemente. É um texto informativo, então ela vem dando informações a gente sobre algum acontecimento da vida real. Ele também é um texto narrativo porque ele narra os acontecimentos, o que aconteceu em um determinado local, né? Numa cidade, num município, no país, num tempo presente, né? Num acontecimento recente. E ele também apresenta as pessoas que estão envolvidas. É importante que a notícia divulgue quem estava participando daquele acontecimento, né? Para a gente ficar bem informado de cada detalhe do assunto. Vamos continuar. Quais são as características do gênero notícia, né? Do texto notícia? Ele é um texto de cunho informativo. O que significa isso, professora? Significa em que a função básica desse texto é informar. Ele vem para informar o seu leitor sobre algum assunto. Textos descritivos e narrativos. Ele pode também descrever algo que aconteceu, ou alguém ou alguma coisa, e pode também narrar esses acontecimentos. Ele pode, quando eu falo narrar, quer dizer que ele conta o acontecimento com início, meio e fim. Ele tem que seguir uma ordem, né, para que as ideias, para que as informações sejam claras e não confundam o leitor, claro, né? Textos relativamente curtos. A notícia, ele não é um texto muito longo de várias e várias páginas. Na verdade, ela é um texto de uma só página. É um texto curtinho, porque ele não serve para ativar o nosso imaginário, e sim nos informar sobre alguma coisa. Então, ele dá a informação, mas de maneira clara, não precisa ser muito longo. Vinculado nos meios de comunicação. O que significa isso? Você vai encontrar notícia na TV, nos jornais, nas revistas, na internet, em vários locais diferentes. Porque o objetivo da notícia é informar. Então, quanto mais pessoas informadas tiver, melhor. A linguagem utilizada nesse texto é a linguagem formal, clara e objetiva. Para quem não lembra, a linguagem formal é aquela onde a linguagem tem que estar seguindo as normas. Não pode ter gírias, não pode ter palavras de baixo escalão, né, palavrões. A linguagem tem que ser certinha, com cuidado na escrita, obedecendo as regras da gramática. Ok? Textos com títulos principal e auxiliar. O gênero notícia ele tem dois títulos.
um título menor, que abrange um assunto de maneira mais clara, e um título maior, que ele é uma frase em que resume o primeiro título. Textos de terceira pessoa, eles são impessoais. O que significa isso? Os textos do gênero notícia, ele nunca vai falar de si mesmo. Eu não posso dar uma notícia sobre o que aconteceu na minha vida, falando em primeira pessoa. É em terceira pessoa, quer dizer, eu vou narrar, eu vou contar aquela notícia, mas como um observador. Eu não participei daquele acontecimento, então eu não posso colocar eu acho, eu penso, nunca, jamais, porque eu não participo da história, eu apenas conto ela, ok? Quando eu estou escrevendo um texto desse tipo, eu apenas escrevo, mas eu não participo. Um discurso indireto. O que significa isso? Significa que eu não posso dar a minha opinião. Minha opinião como escritora de um texto notícia, eu não posso dar. Eu apenas vou narrar os fatos, mas sem dar minha opinião. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, não posso dar uma notícia sobre algo imaginário que eu pensei, que eu inventei. Os acontecimentos têm que ser reais, têm que ser baseados no cotidiano, ok? Vamos ver alguns lugares onde estão mais presentes esse tipo de texto. Onde elas são vinculadas. Onde é que a gente pode presenciar esse tipo de texto? Em jornais, né, como eu já falei, no rádio, né? Muitos rádios são exclusivamente só para falar sobre as notícias do dia a dia, né, da semana, do mês, enfim. Ou tem um momento para isso. Na TV também, né? Temos o horário reservado na TV para falar apenas das notícias do dia. E na internet também. Nas redes sociais, né? E em vários outros lugares da internet a gente pode visualizar as notícias do dia ou da semana. Agora vamos prestar bastante atenção, porque a notícia, às vezes, ela vem acompanhada de uma reportagem. Mas o texto notícia e o texto reportagem, eles são diferentes. Então vamos prestar atenção aqui. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida em que é um texto informativo e impessoal, sem o teor opinativo, característico das reportagens. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando a opinião do autor. Bom, resumindo, ao contrário da notícia em que eu falei anteriormente, que não pode ter a opinião do autor, né, do escritor da notícia, a reportagem pode sim acrescentar a opinião do repórter, né? Na notícia, quando vem divulgada uma notícia, normalmente ela não vem dizendo quem foi que deu essa notícia. A reportagem não. A reportagem ela é assinada, no final do texto o repórter assina, como o texto é dele, contendo opiniões e informações também sobre isso. A reportagem ela também pode ser baseada em temas sociais. O que significa isso? Temas em que há necessidade da opinião da sociedade, das pessoas que convivem naquele naquele local, né? Então, o repórter ele pode também ir lá buscar um tema em que seja bastante interessante para a sociedade, para as pessoas que vivem naquela comunidade, naquela cidade, no país. Então, eles são temas sociais também. Então, a reportagem é coisas que acontecem no dia a dia. A notícia, na verdade. A notícia é coisas que acontecem no dia a dia. A reportagem, temas importantes para a sociedade. Ok? Acho que deu para entender aí a diferença de uma para outra, né? E elas também apresentam-se nos mesmos locais. A reportagem, vamos entender melhor o que é ela. Esse tipo de texto tem o intuito de informar,
ao mesmo tempo em que prevê criar uma opinião dos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante para a formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva ou narrativa, ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou artigos opinativos. Então, reportagem é uma coisa, notícia é outra. Totalmente diferente não, porque elas se complementam, né, na verdade. Elas são parecidas, mas têm algumas diferenças. Características desse tipo de texto. Os textos, reportagem agora, viu? Textos escritos em primeira pessoa e em terceira pessoa. Ao contrário da notícia que eu falei lá, a reportagem ele pode sim colocar a opinião do repórter, do autor do texto. Presença de títulos, foco em temas sociais, políticos e econômicos. A linguagem simples, clara e dinâmica. Discurso direto ou indireto. Quer dizer, pode ter a opinião do repórter, né, do escritor, e pode ter opiniões de outras pessoas também sobre aquele determinado tema. Objetividade e subjetividade. O que significa isso? Não pode sair do tema. Você tem que ser objetivo. Se eu vou falar sobre um determinado tema, eu não posso ficar pulando para outros temas. Linguagem formal. Também, como a notícia, a linguagem tem que ser cuidadosa, sem gírias, sem expressões regionais, né? Tem que ser seguindo as normas da gramática. Linguagem, o português bem falado. Textos assinados pelo autor. Agora é o momento de fazer a atividade de hoje. Já entendemos a diferença entre notícia e reportagem, vimos como é cada uma, agora vamos para a atividade. O que você vai fazer? Vai criar uma reportagem em forma de vídeo entrevistando alguém de sua família, da comunidade onde você mora, parentes ou amigos, sobre a opinião dessas pessoas sobre, olha o tema aí, o retorno das aulas presenciais. Esse é o tema que você vai trabalhar. O retorno das aulas presenciais. Lembre-se de que você será o repórter. Então, antes da entrevista, né, antes de ir lá entrevistar as pessoas, faça uma lista com 10 perguntas para você fazer ao seu entrevistado. Antecipe, planeje, antes da gravação você tem que se planejar. Faça 10 perguntinhas para perguntar à pessoa que você vai entrevistar, né? Escolha alguém perto de você para fazer isso. Grave sua entrevista em forma de vídeo ou áudio. Como assim? Se você for gravar em forma de vídeo, um vídeo curtinho, entre 1 ou 2 minutos, né? Para você fazer todas as suas perguntas e a pessoa responder. Você vai gravar com o celular na horizontal, quer dizer, deitado, para pegar você, na gravação pegar você e a pessoa que está sendo entrevistada. As duas pessoas têm que estar próximas, que estejam de máscara, né? Mesmo que se for alguém da sua família, alguém de casa que esteja usando máscara, para dar o exemplo, né? Cuidado com o áudio da gravação, para que a gente consiga, no vídeo, entender a sua pergunta e entender a resposta da pessoa que foi entrevistada, ok? Você vai escolher só uma pessoa. Mas se a pessoa que eu escolhi, ela não quer ser gravada, o que eu posso fazer? Você vai tirar uma foto do entrevistado e vai gravar o áudio com suas perguntas e as respostas dela. Ok? Tem essas duas formas de você fazer. Ou o vídeo ou a foto com o áudio. Seja claro nas perguntas. Prepare-se bem antes, né, da entrevista. Seja cuidadoso e use a linguagem adequada. Por que a linguagem adequada? Cuidado para não ter palavrões, para não ter xingamentos, para não se expresse da maneira correta, né? Cuidado para não ficar muito, não ter gírias, né? Não ter aquelas palavrinhas, brincadeiras que a gente acaba vendo bastante, né? Ouvindo bastante no nosso dia a dia. Tem que ter uma linguagem adequada, para que fique bem claro o que você queira passar para as pessoas, ok? Bom, por hoje é só. Eu sei que é muita informação,
Mas é bom que você reveja a videoaula para entender bem antes de fazer, para não fazer errado. Assista a videoaula novamente se for necessário. Anote as dicas de como fazer os textos. É bom ter anotado também no caderno para você tirar suas dúvidas. Okay? Qualquer dúvida também, eu sigo à disposição. Seja curioso, pesquise sobre o assunto que você vai trabalhar. E eu estou aqui caso necessite, ok? Tchau!